Boa noite, tudo bom com você, aluno do segundo ano? Então, a gente está voltando aqui para mais uma correção dos exercícios do PET, tá? Nós vamos corrigir hoje 3 exercícios do PET de Química do segundo ano, relativos à segunda semana, tá? Então, vamos começar a nossa correção aqui. Vou compartilhar minha tela com vocês. Acredito que agora vocês estejam vendo aí as questões que nós vamos corrigir hoje. Então, a questão 3, 4 e 5 são 3 questões abertas, não tem alternativa nenhuma para a gente marcar, tá? Então, a gente vai resolver essas questões aqui com vocês hoje. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui na questão 3. No preparo de uma solução aquosa, foi usado 0,7 gramas de cloreto de sódio como soluto. Sabendo que a concentração da solução resultante é de 0,05 mol por litro, determine o volume final. Então, o que a gente viu no outro vídeo, no vídeo passado? Que quando a gente tiver um determinado valor acompanhado de gramas, a gente sabe que isso daqui é relativo à massa. Geralmente é a massa do soluto. Olha aqui, ó, 0,7 gramas de cloreto de sódio. Cloreto de sódio é um sal, que é o sal de cozinha. Então, 0,7 gramas é a massa do nosso soluto. 0,05 mol por litro, quando a gente tem uma unidade que envolve quantidade de um soluto por um determinado volume, isso é concentração. Então, este valor aqui é a concentração mol por litro da nossa solução. Ele quer saber o volume. Essa questão aqui também está faltando uma informação para vocês, que são os valores que vocês vão utilizar para achar a massa molar do cloreto de sódio, né? Então, vocês já viram nos vídeos anteriores que para a gente achar e calcular, né? Na verdade, para a gente calcular esta massa molar, né, do nosso soluto, se não tiver na questão, né, a gente tem que procurar lá na tabela periódica. Então, o NaCl, né, que é o cloreto de sódio, a gente tem o sódio juntamente com o cloro, né? O sódio está aqui na coluna 1. Aqui, vocês já viram que na nossa tabela ele está 22,99, a gente vai arredondar para 23, tá? Cloro, 35,45. Para facilitar, a gente arredonda para 35,5. Eu já peguei e anotei estes dados aqui para a gente no cantinho, ó. 23 e 35,5. Como nós vamos calcular massa molar, eu já coloquei a unidade de massa molar aqui, ó, que é gramas barra mol, tá? Então aqui eu anotei os outros dados, olha aqui, ó. Então a gente tem, ó, a nossa massa do soluto, que a gente chama de M1, 0,7 gramas de NaCl. A nossa concentração mol por litro, 0,05 mol por litro. Queremos achar o nosso volume. Então, nós vamos fazer daquela mesma forma. Nós vamos calcular tanto utilizando a fórmula, quanto por regra de 3. Então, se a gente for utilizar a fórmula, vocês vão lembrar que a fórmula é concentração mol por litro é igual à massa do nosso soluto sobre, né, a massa molar vezes volume. Então, o que está faltando aqui para a gente utilizar a fórmula? Está faltando a massa molar, que a gente não tem ainda, tá? Então, a gente vai calcular a massa molar aqui do NaCl. Então, como a gente está vendo na fórmula que é um sódio e um cloro, a gente viu aqui que cada sódio vai ser 23, cada cloro 35,5. Então, 23 mais 35,5. Então, quando a gente soma, vai dar 58,5. Qual que é a unidade? Gramas por mol. Então, agora a gente pode fazer a substituição aqui na nossa fórmula. Então, a gente sabe que a concentração mol por litro é 0,05. Isso é igual a nossa massa do soluto, que é 0,7, sobre a massa molar, que a gente acabou de calcular, que é 58,5, vezes o volume.
Então, aqui a gente vai resolver como regra de 3, né? Esse daqui multiplica cruzado com esses valores, e aqui multiplica cruzado com o valor que está embaixo de 0,05, que vocês já sabem que é 1. Então, quando a gente multiplicar 0,05 com 58,5, a gente vai obter aqui, ó, 2,925. Isso está multiplicando o volume. Isso vai ser igual a 0,7 que multiplica 1, 0,7. Então, esse valor que está aqui multiplicando, a gente vai passar para o outro lado dividindo. Então, 0,7 dividido por 2,925. Então, a gente vai chegar num volume de 0,239. Qual que é a unidade aqui? Litros, tá? Então, como aqui está 39, a gente pode arredondar para 0,24, se a gente quiser, né? Então, chegamos aqui na nossa resposta. Então, 0,24 litros, ou seja, 240 ml. Se nós formos resolver isto por regra de 3, então o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai pegar aqui, ó, o nosso valor de massa molar, tá? Então, o que o valor da massa molar nos informa? Que cada mol de NaCl equivale a 58,5 gramas. Então, a gente está vendo aqui que 1 mol do NaCl equivale a 58,5 gramas. Ok? Essa é a informação que nós sabemos. O que a gente não sabe? Eu não sei quantos mols equivalem a 0,7 gramas. Então, 0,7 gramas fica aqui embaixo de gramas. Isso vai ser equivalente a alguma quantidade em mols, que é x. Vamos multiplicar cruzado, então x vezes esse, 58,5x. 1 vezes 0,7 vai dar 0,7. Então, a gente vai ter aqui agora x é igual a 0,7 dividido por 58,5. Quando a gente dividir isso daqui, nós vamos chegar em 0,012 mol. Então, a gente já sabe que 0,7 gramas de NaCl são 0,12 mols. Agora, o que a gente vai fazer com este valor aqui, ó? A gente vai relacionar aqui, ó, com o valor de concentração. O que o valor de concentração nos informa? Que em cada litro de solução, nós vamos ter o quê? 0,05 mol. Então, nós temos aqui, ó, 0,05 mol do nosso soluto para cada litro de solução. A solução que a gente preparou tem quantos mols? Tem 0,012. Então, isso vai estar em um determinado volume que a gente não sabe. Multiplicou cruzado, vai dar isso daqui. Então, y vai ser 0,12 por 0,05. Isso vai dar 0,24 litros. Então, viu aí que a gente chegou no mesmo valor de concentração, né?
Então, vamos dar uma separadinha aqui. Aqui estão os nossos dados. Ok? Aqui foi o nosso cálculo utilizando fórmula, aqui em cima. E aqui foi o raciocínio usando a regra de 3 para a gente resolver o exercício. Então, duas formas diferentes da gente chegar no mesmo resultado. Usando a fórmula foi mais rápido, como vocês já viram antes, mas não tendo fórmula, não lembrando da fórmula, vocês estão vendo que tem jeito da gente chegar no resultado mesmo sem ela, tá ok? Vamos para o exercício 4, então. Qual a massa de ácido sulfúrico, H2SO4, será necessária para preparar 4 litros de uma solução na concentração 3 mol por litro? Então, olha só, está perguntando qual a massa. Nós não temos M1, ok? Ele deu aqui para a gente já a massa molar do ácido sulfúrico, então menos um cálculo que a gente tem que fazer. Ele deu o volume para a gente, 4 litros, então litro, unidade de volume. E ele deu a concentração mol por litro, 3 mols por litro. Então, nós vamos achar a massa do nosso soluto, tá aqui, ó. Não temos o M1, temos o volume, temos a concentração e temos a massa molar. Então, vamos separar aqui. Então, vamos lá agora. A fórmula concentração mol por litro é massa do soluto sobre massa molar vezes volume. Então, só conferindo aqui, a gente está vendo que todo mundo está na unidade certa, volume está em litro, concentração está em mol por litro e massa molar 98 gramas, né? Está em gramas por mol. Então, só substituir. Então, a gente tem concentração 3. Isso é igual à massa do soluto que nós não temos, tá? Sobre a massa molar 98 vezes o volume. Quando a gente utiliza aqui, então, né, a gente vai ver que aqui nós vamos multiplicar cruzado. Então, basicamente, para a gente achar massa de um soluto, a gente sempre multiplica o quê? Concentração, massa molar e volume. Aí a gente chega no resultado, né? Então, multiplicou cruzado, o M1 vezes 1 vai dar M1, né? Quando eu multiplicar aqui, ó, 3 vezes 98 vezes 4, nós vamos chegar no resultado de 1.176 gramas. Então, esta é a massa de ácido sulfúrico que deve ser adicionada a essa solução, que tem 4 litros no total, para que a gente tenha uma concentração de 3 mols por litro. Okay? Então, aqui a gente utilizou a fórmula. Vamos agora fazer o cálculo aqui, utilizando a regra de 3. Então, a gente vai começar aqui com a massa molar. A gente sabe que cada mol de ácido sulfúrico equivale a 98 gramas, tá? Por que que a gente vai fazer isso? Porque a gente sabe que a concentração que a gente tem são quantos gramas? São quantos mols, aliás? São 3 mols. Então, aqui, ó, 1 mol do ácido sulfúrico são 98 gramas. Nós estamos vendo que pela concentração aqui, nós temos 3 mols em cada litro, né? Então, 3 mols de ácido sulfúrico serão X, ok? X vezes 1, X. 3 que multiplica 98, então a gente vai chegar em 294 gramas, ok? Então, esse é o primeiro resultado. Esta é a massa de ácido sulfúrico, que equivale a 3 mols por litro, ok? Agora, o que a gente vai fazer com este valor aqui? A gente vai relacionar ele
com o volume, tá? Como que a gente vai relacionar? A gente está vendo aqui pela concentração que são 3 mols em cada litro, tá? E a gente achou, e a gente acabou de identificar aqui, de calcular, que cada 3 mols são o quê? 294 gramas. Então, eu posso falar que são 294 gramas para cada litro. Qual que é o volume da nossa solução no total? São 4. Então, isso vai estar igual a y. Então, y vezes 1, y. 294 vezes 4, nós vamos chegar em 1.176 gramas do nosso ácido sulfúrico. Então, duas formas da gente chegar no mesmo resultado. Questão 5. Essa questão aqui é um pouquinho mais trabalhosa, olha só. Uma solução de 368 gramas de glicerina. Glicerina aqui é o nosso soluto, gente, tá? Só que olha só, falou para a gente que esses 368 gramas estão em 1.600 gramas de água. Ele não deu volume para a gente, tá? Ele deu massa de soluto e deu massa de solvente. Ele não deu a massa da solução. Essa mistura de 368 gramas de glicerina, 1.600 gramas de água, tem essa densidade, 1,044 gramas para cada centímetro cúbico. Nós temos que calcular a concentração mol por litro da solução. E ele também não deu o valor aqui da massa molar da glicerina, ok? Então vamos calcular o valor da massa molar da glicerina. Coloquei os valores aqui no cantinho, tá? Então vou calcular aqui, tá? O valor da massa molar da glicerina. A fórmula eles deram para vocês. Então, olha só. Nós estamos vendo aqui que cada carbono vale 12. Eu tenho quantos carbonos? 3. Então, é 3 que multiplica 12. Mais. Eu estou vendo que cada hidrogênio vale 1. Quantos hidrogênios eu tenho? 8. Então, é 8 que multiplica 1. Mais. Cada oxigênio vale 16. Nós estamos vendo aqui que são 3 oxigênios. Então, é 3 que multiplica 16. Então, o que a gente vai ter aqui? Quando a gente multiplicar todo mundo, aqui a gente vai ter 36 mais 8 mais 42. Isso vai ser igual a 92 gramas por mol. Ok? Então, temos agora os dados para fazer. Agora, a gente tem que lembrar o que eu falei lá no primeiro vídeo. O que a gente tem que lembrar? Que solução é soluto mais solvente. Então, a gente tem sempre a junção de soluto mais solvente, a junção dos dois, resulta em uma solução. Por que isso é importante? Porque aqui, ó, lá no exercício, ele deu para a gente massa da glicerina, massa da água. A glicerina é o nosso soluto, a água é o nosso solvente. Quando eu somar os dois, eu vou ter o quê? A massa da minha solução. Mas a gente usa massa de solução para resolver um cálculo de concentração mol por litro? Não, a gente usa o volume. Para isso foi nos fornecida a densidade, porque a densidade vai fazer com que a gente faça essa conversão da massa da solução para volume de solução. Tá? Então, o primeiro cálculo que a gente tem que fazer aqui é descobrir qual que é a massa da nossa solução. Tá? Então, vai ser o quê? 368 mais 1.600. Quando a gente pegar e somar esses valores aqui, nós vamos ter 1.900
368 gramas. Essa é a massa da nossa solução, tá? O que a gente vai fazer com essa massa? Nós vamos relacionar aqui com a densidade, tá? Outra coisinha importante vocês relembrarem que centímetro cúbico é o mesmo, equivale à mesma quantidade que ml, tá? Então, se você tem 1 centímetro cúbico, você tem o equivalente a 1 ml. Então, quando você compra lá uma latinha de refrigerante, lá fala que são 350 ml. Você pode falar também que é o equivalente a 350 centímetros cúbicos. É a mesma coisa. Nós vamos relacionar, então, este valor aqui que a gente achou com a densidade. Então, olha só. O que a densidade nos informa? Ela está nos falando o seguinte, que eu tenho 1,044 gramas de quem? De solução em cada centímetro cúbico. Ou cada ml, é a mesma coisa, tá? Agora vamos voltar lá. Quantos gramas de solução que a gente encontrou aqui? 1968. Então, se nós tivermos 1968 gramas de solução, isso vai equivaler a quantos centímetros cúbicos de solução? X, tá? Multiplica cruzado, então 1,044 vezes x é igual a 1 vezes 1968, 1968. Esse valor vai passar para o outro lado dividindo. Então, aí, a gente vai ter, então, quando a gente fizer essa divisão, a gente vai ter o equivalente a 1.885. Qual que é a unidade? Centímetro cúbico. Ou 1.885 ml. É a mesma coisa, tá? Tá. Então aí, ó, resolvemos uma parte do nosso exercício. Descobrimos qual que é o volume da nossa solução. Outra parte importante, quando a gente calcula a concentração mol por litro, a nossa solução tem que estar em litro. A unidade de medida tem que ser litro. A gente achou a unidade de medida aqui em ml. O que a gente tem que fazer para converter ml em litro? Basicamente, você pega o valor que está em ml e divide por 1000. Então, quando você pegar aqui, ó, 1.885 ml, divide esse valor por 1000, você vai achar 1,885 litros. Então, é este valor aqui que a gente vai utilizar, ó. Esse é o volume da solução, tá? Então, primeira coisa a gente fez aqui, tá? Então, agora, o que a gente vai poder fazer? Agora a gente vai poder fazer o cálculo da concentração em si, tá? Então, olha só, a gente tem a massa do nosso soluto, que é o M1. A gente acabou de calcular aqui o volume da nossa solução. E nós temos aqui, que a gente calculou antes, a massa molar. Então, vamos lá calcular aqui agora. Então, concentração mol por litro é igual a M1, que é a massa do soluto, sobre massa molar vezes volume. Então, concentração mol por litro é o que a gente quer calcular. Não temos. Massa do soluto está aqui, ó, 368 gramas de glicerina. Sobre massa molar, a gente calculou aqui, ó, 92.
E o volume a gente acabou de calcular aqui, ó, é 1,885. Então, a gente vai multiplicar embaixo primeiro, né? Então, vai ficar 368 sobre. Então, quando a gente multiplica aqui embaixo, nós vamos chegar em 173,42. Agora eu divido 368 por 173,42. A gente vai chegar em 2,12 mol por litro. Então, chegamos finalmente na concentração aqui da nossa solução. E se eu for fazer esse cálculo sem utilizar a fórmula? Então, aí o que a gente vai fazer? Igual a gente fez os outros exercícios. Primeiro, a gente vai relacionar a massa molar. A gente sabe pela massa molar que cada mol equivale a quantos gramas? 92. Vamos relacionar esse valor aqui com a massa de soluto. Então, resolvendo com regra de 3. A gente sabe que cada mol da glicerina equivale a 92 gramas. Isso é o que está na nossa massa molar. Nossa solução é composta de 368 gramas de glicerina. Então, isso são X mols de glicerina. Então, vai ficar 92 que multiplica X, 1 que multiplica 368. Então, X vai ser 368 sobre 92. Quando a gente pegar e dividir 368 por 92, nós vamos chegar em 4. 4 o quê? Mol. 4 mols da glicerina. Então, nós já descobrimos quantos mols do nosso soluto nós temos na solução. Então, o primeiro resultado está aqui. Qual que é o segundo cálculo que a gente vai fazer? Nós vamos relacionar agora essa quantidade com o volume. Então, vamos voltar lá de novo. O volume está aqui. Nós achamos o volume aqui, ó. Aquele valor que nós achamos, que são 4 mols de glicerina, ele está dissolvido em que volume? 1,885. A gente não quer saber qual que é a concentração de mol por litro? Quantos mols que eu tenho em cada litro? Então, é isso que a gente vai representar aqui agora. Então, o que a gente tem? A gente tem esse valor que nós achamos, 4 mols da glicerina. Isso está em 1,885 litros de solução. Eu tenho 4 mols em 1,885 litros de solução. Como eu quero achar quantos mols que eu tenho em cada litro, em 1 litro, então vai ficar assim. Então, vai ficar Y que multiplica esse valor aqui, então vai ficar 1,885Y, que é igual a 4 vezes 1, 4. Então, esse valor vai vir aqui dividindo, então Y é igual a 4 dividido por 1,885. Quando a gente dividir, nós vamos achar um Y igual a 2,12. Qual unidade? Mol por litro. Então, dessa forma, nós então chegamos ao mesmo valor que nós achamos com a formulazinha, tá? Então, dessa forma também a gente termina os exercícios da segunda semana, tá? Do PET de Química do segundo ano, tá ok? Então, nos próximos vídeos aí a gente vai trabalhar com os exercícios da terceira e da quarta semana.
e aí eu espero vocês para esses próximos vídeos aí, tá ok? Agradeço a atenção de vocês e aguardo vocês nos próximos vídeos.